Antes de passar a palavra à nossa moderadora, o nosso painel terá a seguinte dinâmica. Após a contextualização inicial, os moderadores, a moderadora, no caso desta mesa, realizará perguntas previamente preparadas que já foram, inclusive, apresentadas aos senhores aqui pelo senhor Ricardo. E cada um dos panelistas disporá de até 8 minutos para suas considerações iniciais. O público poderá encaminhar perguntas por escrito a qualquer tempo, sempre indicando o tema a que se refere a sua pergunta. É ainda fundamental que conste da sua pergunta o endereço de e-mail de quem faz essa pergunta, para que, caso não seja possível responder todas aqui neste momento, posteriormente serão encaminhadas respostas por e-mail e também as respostas serão disponibilizadas no próprio site do evento, no endereço www.sai.gov.br/nova classe média. Tem a palavra, então, a moderadora. Bom dia a todos. Queria, então, inicialmente parabenizar a SAI, especialmente ao Ricardo Paz de Barros, mas também a toda a sua equipe pelo evento extraordinário que organizaram, que a gente vai começar, enfim, as discussões agora com essa mesa. Queria, além de parabenizar, agradecer a grande honra de estar aqui moderando essa mesa, e, na verdade, eu passei a acumular também a responsabilidade do nosso colega Ricardo Henriques, que, junto com outro palestrante dessa mesa, que era o Marcelo Neri, ficaram presos no aeroporto do Rio por causa de mau tempo e não puderam chegar a tempo. Então, comparado com a programação original, vocês verão que eles não estarão aqui presentes. Eu serei moderadora das duas mesas, das duas perguntas. Em seguida, eu acho que eu não vou falar, não vou me demorar muito para a gente começar logo a discussão, mas eu queria, então, só mudar um pouquinho as explicações sobre as regras, porque a gente vai ter menos tempo do que foi dito pelo nosso mestre de cerimônias. A dinâmica vai ser a seguinte. Primeiro, vamos falar, eu vou ler as perguntas, que vão estar aí no PowerPoint, mas primeiro nós vamos falar sobre a caracterização de valores e comportamentos dessa nova classe média. Vamos chamar a atenção para em que medida houve mudança de valores e comportamentos na transição, após a transição, né? E aí, então, essa pergunta vai iniciar um ciclo em que cada um terá 5 minutos, até 5 minutos, para responder, e não 8, tá? Em seguida, depois da última fala, eu vou fazer uma síntese que também pode durar até 5 minutos, mas eu acredito que vai durar menos. Depois disso, então, a gente vai começar a segunda rodada com a segunda pergunta, que também vai estar no PowerPoint, que é uma pergunta relacionada a por que alguns ascenderam e outros não. Tá? Em que medida essa ascensão teve a ver com melhores condições de aproveitar oportunidades ou a razão pela qual alguns não ascenderam foi falta de oportunidades. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente. De novo, 5 minutos para perguntas mandadas por vocês, algumas perguntas formuladas por mim também, e aí eu vou juntar as perguntas do tema 1 e do tema 2, a gente também vai responder em 2 rodadas, cada um falará em 3 minutos. Tá? Então, eu peço a vocês vamos combinar a seguinte coisa. Em primeiro lugar, quando vocês forem enviar perguntas, escrevam, por favor, nesse caderno, nesse bloco que veio na pastinha. Coloquem, por favor, no alto da folha, se é uma pergunta sobre o tema 1, ou seja, a caracterização, valores e comportamentos da nova classe média, ou se é uma pergunta relacionada ao tema 2, por que alguns ascenderam e outros não, que vai facilitar aqui a dinâmica, porque cada uma vai sendo uma rodada. Tá? Peço a vocês também que escrevam a pergunta, levantem o braço, porque existem pessoas da organização que estão ali na porta, elas vão estar circulando e recolhendo as perguntas. Tá? E, por último, não precisa endereçar as perguntas a ninguém, porque todos terão 3 minutos para falar. Então, as perguntas serão para todos. Tá? Então, sem demoras, eu vou começar, então, vamos ao tema 1, que é o que está escrito aí, vocês podem acompanhar.
basicamente, a gente quer investigar três questões. Em primeiro lugar, em que medida os valores e as atitudes da nova classe média são diferentes da classe média anterior, tradicional, grupo antigo. Agora, além disso, a gente também gostaria de escutá-los sobre as diferenças de valores e comportamentos da nova classe média comparada com as outras classes, a classe pobre e a classe rica. Tá? Então, se a gente puder estender essa comparação não só para a classe média nova e a tradicional, mas para as outras classes, será bem-vindo. Segundo lugar, houve mudança, como o Ricardo já chamou a atenção na apresentação dele, de valores e comportamentos dessa nova classe comparado aos valores e comportamentos que essas pessoas tinham quando estavam na classe pobre, né? Então, a gente também gostaria de escutá-lo sobre isso. Em terceiro lugar, em que medida essas mudanças de valores e preferências têm a ver com valores e preferências mesmo que são novos, ou têm a ver com respostas ao contexto socioeconômico que hoje é diferente. Então, a gente quer explorar em que medida essa mudança está na forma de pensar das pessoas e de valorizar as coisas no mundo, ou são simplesmente respostas, elas pensam exatamente da mesma forma, e o que a gente tem é respostas a um contexto que hoje é diferente. Tá? Então, vou começar passando para o Renato. Renato vai ter um cronômetro ali. Oi. Bom, bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do ministro Frango e do professor Ricardo Paes de Barros. É um privilégio estar aqui. Vocês me ouvem? Falha. Estava agradecendo o convite do ministro e do professor Ricardo Paes de Barros. Eu separei 2 slides para, nos 5 minutos, conseguir dividir com vocês um pouco sobre as diferenças de comportamento das classes C e D. O Data Popular tem estudado muito, tem estudado há 10 anos o processo de migração de classe no Brasil, com uma ótica não focada em política pública, e sim em mercado e em consumo. E quando você foca em mercado e em consumo, é muito importante entender a forma em que esses milhões de brasileiros pensam, quais são os valores que regem isso. Nós aprendemos algumas coisas. Basicamente, que existem diferenças marcantes, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, entre os mais ricos e os mais pobres do Brasil. E mais do que isso, que está surgindo, na resposta da segunda pergunta, nós vamos ter condições de detalhar isso, uma nova classe, um novo jeito de pensar na nova classe média brasileira, que é basicamente focada por uma questão etária. Nós temos os jovens da nova classe média brasileira, em que 68% deles estudaram mais do que seus pais, sendo um novo formador de opinião dessa nova classe média. Então, você tem um gap educacional entre as pessoas mais velhas e mais novas que você não tinha nas gerações anteriores. E isso, somado ao advento da tecnologia, faz com que se tenha um novo jeito de pensar. A questão é que, ao ter mais dinheiro no bolso, mais crédito e melhores condições de ensino, esse jovem não se torna semelhante na forma de pensar do jovem da classe A. O que mostra que, mesmo em condições iguais, com uma renda semelhante, com condições de ensino próxima, mesmo não tendo ensino da mesma qualidade, mas com o mesmo ano de estudo, você ainda tem um jeito de pensar novo, que difere tanto dos seus pares da classe A, quanto da geração dos seus pais na nova classe média brasileira. Eu separei para vocês aqui 2 slides que... Aperta o Enter para mim aí, que não está rolando aqui. Enter. Aí. Próximo, 2 slides que separam um pouco a forma de pensar da elite e da nova classe média brasileira. Em primeiro lugar, a elite tem a sua forma de pensar pautada na exclusividade, pautada em se diferenciar a todo momento dos outros. A nova classe média brasileira tem a sua forma de pensar pautada em fazer parte de um universo de consumo e de um universo de relações e cultural que até pouco tempo ele não tinha acesso. Uma outra diferença está na lógica do intangível presente na elite.
A elite adora, por exemplo, ter um iPod que cabe 10 anos de músicas ininterruptas no seu iPod, mesmo não tendo ouvido nenhuma semana na memória de música. Né? A nova classe média brasileira não tem o iPhone, tem um iPhone, mas um iPhone que ele sabe usar todos os recursos para fazer valer cada centavo que ele gastou na compra daquele iPhone. Sabemos que, na média, a nova classe média brasileira tem 70% mais amigos do que a elite. Tem mais amigos porque está mais presente no bairro, porque funciona no que nós chamamos de lógica da reciprocidade. Ele precisa manter relações de amizades mais sólidas, porque ele precisa dessas relações para conseguir sobreviver. Nós vamos ver um dado daqui a pouco do acesso à internet, o quanto que é comum você ter um Wi-Fi compartilhado nas comunidades de grandes conglomerados da classe C. E no meu último minuto, é comigo. A gente separou nesse gráfico uma comparação com relação a alguns valores da nova classe média em azul e da elite em vermelho. E nós perguntamos o quanto que eles acham importante a relação próxima com os vizinhos. A nova classe média brasileira, 66% da nova classe média brasileira acha importante a sua relação com os vizinhos, contra, eu estou meio cego, mas me parece 21% na elite. O quanto que as pessoas têm orgulho de ser brasileiro e de consumir produtos feitos no Brasil. A nova classe média brasileira, em mais de 60% dos casos, afirmou ter orgulho de consumir produtos brasileiros. Esse número cai para 24, 25% na elite. Durante anos, tudo que era importado era melhor no Brasil. Vocês lembram disso? Durante anos, tudo que era importado era melhor no Brasil. Hoje, o que é importado é chinês ou paraguaio. Essa história de que o que era importado é melhor não funciona nos valores dessa nova classe média brasileira. Nós vimos que a nova classe média brasileira pesquisa mais preço e faz valer cada centavo do suado dinheiro que ganha, muito mais, quase o dobro do que a elite brasileira, e que na nova classe média brasileira tem na educação um dos principais valores para a ascensão social. A nova classe média brasileira acredita na educação como ferramenta de melhora de qualidade de vida de uma forma muito mais forte e ostensiva do que a elite. Nos 5 minutos era isso, para falar que está surgindo no Brasil uma nova classe média brasileira, que os jovens dessa nova classe média brasileira chamam para si a responsabilidade de serem os protagonistas dessa mudança social. E que esses jovens vão ser diferentes, tanto dos jovens da elite, quanto da geração dos seus pais. Passar agora para os 5 minutos do Roberto. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a chance de estar aqui, agradecer a SAI pela oportunidade. Eu vou ler, o microfone fechar e se Sim? Alô? Ok. Bem, a formação diferencial dos seres humanos por classe social se dá de modo pré-reflexivo e afetivo, refletindo a incorporação insensível de quem amamos desde a tenra idade. Assim, somos todos, em grande medida, formados por disposições para o comportamento, que nos inclinam para agir e se comportar de certo modo, que tem muito pouco a ver com escolhas ou preferências conscientes. Uma correta compreensão dos emergentes exige que percebamos, então, o tipo humano com dramas, tragédias, sonhos e capacidades singulares e específicos dessa classe, e não apenas quantificar a sua renda.
Na pesquisa que participei, coordenada pelo professor G.C. Souza, e que redundou no livro Os Batalhadores, toda a nossa atenção se concentrou na reconstrução desse patrimônio singular de disposições para o comportamento. As circunstâncias familiares, muito distintas em cada classe, reproduzem, portanto, um patrimônio de disposições harmoniosas ou contraditórias, que irão permitir distinguir seres humanos construídos de modo diferencial e que, assim, reagem de modo também distinto em praticamente todas as esferas da vida. Nas sociedades modernas, as classes se hierarquizam e se distinguem na escala social pela possibilidade de acesso positiva ou negativamente privilegiado aos capitais impessoais econômico e cultural. No contexto das classes privilegiadas, a apropriação privilegiada de capital econômico que marca as classes altas, enquanto a apropriação privilegiada de capital cultural, seja técnico ou literário, marca tipicamente as classes médias modernas. Os emergentes, que preferimos chamar no nosso estudo de batalhadores ou nova classe trabalhadora, não possuem nenhum dos privilégios de nascimento dessa classe média tradicional. Muito especialmente o tempo livre, que permite a apropriação de conhecimento útil e altamente valorizado, que caracteriza a classe média. Os batalhadores, na sua esmagadora maioria, tiveram que trabalhar desde muito cedo, estudaram em escolas públicas e estudam, quando estudam, em universidades privadas à noite. Sem acesso aos conhecimentos altamente valorizados que permitem a reprodução de mercado e Estado, assim como da sociedade como um todo, os batalhadores compensam essa falta com um extraordinário esforço pessoal, trabalhando sob condições penosas, sem grandes garantias sociais e em atividades muitas vezes informais. O que explica essa persistência e capacidade de resistência é a construção de uma sólida ética do trabalho que pressupõe a incorporação de disposições como disciplina, autocontrole e pensamento prospectivo, no qual o futuro e a busca de uma vida melhor compensam e contam mais do que o sacrifício no presente, aliás, justificam. Assim, os batalhadores, ainda que vários sejam também pequenos empresários, possuem um estilo de vida que se assemelha muito mais ao que historicamente compreendemos como classes trabalhadoras, que são sempre classes incluídas na esfera econômica e política, do que das classes médias, que pressupõem a incorporação sutil e invisível para o senso comum de uma série de disposições como capacidade de pensamento abstrato, técnico ou literário, conhecimento de línguas estrangeiras, socialização que ajuda na reprodução de relações pessoais vantajosas, as quais, em conjunto, produzem a vida privilegiada. Por outro lado, diferentemente da maior parte da classe de desclassificados sociais, que chamamos provocativamente de ralé, em outro estudo, esses novos batalhadores pós-fordistas ou a céu aberto possuem sólida ética do trabalho e perspectiva de futuro, produto tanto de famílias comparativamente melhores e estruturadas, ainda que pobres, na sua maioria, quanto da socialização religiosa tardia. Esse patrimônio de disposições permitiu, em um contexto favorável, uma resposta rápida e positiva
a estímulos de ordem econômica e político e econômica. Muito obrigado. Obrigada. Vou passar agora a palavra ao Márcio. Olá, nosso abraço fraterno a cada um que não mediu esforços para acompanhar, participar dessas reflexões protagonizadas pelo Ministério da Fazenda, Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, sobre a classe média, a nova classe média brasileira. Nosso modo de ver, dois elementos ajudam a entender as profundas transformações por que vem passando o Brasil nesse início do século XXI. O primeiro elemento está relacionado ao reposicionamento do Brasil no mundo, cada vez menos associado ao antigo centro dinâmico dos países ricos, especialmente os Estados Unidos, e cada vez mais próximo do novo centro dinâmico asiático. Isso tem implicações inegáveis do ponto de vista do setor produtivo brasileiro, responsável principal pelas gerações de ocupações e renda, que, de certa maneira, ajudam a entender as transformações que nós estamos vivendo hoje do ponto de vista da estrutura social. O segundo elemento das transformações profundas relacionam-se justamente às mudanças estruturais do mercado de trabalho. Estamos vivendo uma mudança no mercado de trabalho muito importantes, muito grandes, e que, de certa maneira, permitem que determinados estratos de renda tenham uma ascendência sobre outros. E é esse o ponto sobre o qual recai a pergunta acerca dos valores desses novos segmentos de renda. Para responder essa pergunta, talvez nós precisássemos inicialmente entender de onde vêm esses novos segmentos. Diferentemente das transformações que o Brasil viveu nos anos 70, quando havia muito crescimento econômico e uma profunda transformação do mercado de trabalho, aquela ascensão verificada nos anos 70, originou de segmentos que vinham do campo, pessoas semi-analfabetas, e que, de certa maneira, atraídos pela ocupação nas regiões metropolitanas, tiveram oportunidades inegáveis para a sua própria ascensão. Essa ascensão se deu num quadro de autoritarismo e que, de certa maneira, combinada à ampliação da classe trabalhadora, ajudou, num movimento político de grande proporção no Brasil, de transitarmos da ditadura para o regime democrático. Os segmentos em ascensão, nesse momento, são de tipo distinto. Eles provêm, na maior parte das vezes, das cidades, não são segmentos rurais, na sua maior parte. São segmentos vinculados aos novos centros dinâmicos no país, que não são mais necessariamente as regiões metropolitanas, mas as cidades médias, o interior do Brasil, que vem sendo ampliado por uma série de universalização de serviços públicos. Portanto, esse segmento tende a ser mais individualizado, mais individualista do que aquele observado nos anos 70. Não se percebe, pela ascensão desses estratos de renda, uma vinculação direta a instituições democráticas, como maior presença nos partidos políticos, nos sindicatos, nos organismos não governamentais e até mesmo na igreja, de tal forma que seus valores terminam sendo cada vez mais conformados pela ideia do consumo, do consumismo, não é? E certamente esses valores são muito pobres do ponto de vista da consolidação de uma sociedade democrática. Portanto, nós temos pela frente uma tarefa muito grande do ponto de vista de políticas públicas com o objetivo de ampliar os valores democráticos, os valores coletivos e de sociedade que emergem desses segmentos, que ampliam o seu peso, especialmente do ponto de vista do tipo de ocupação que eles têm. O tipo de ocupação que sustenta esses segmentos não são, como eram nos 70, as ocupações industriais. São cada vez mais ocupações de serviços, que são de outra natureza e que, portanto, estão ainda a merecer melhor reflexão e pesquisa para que possamos ter uma visão mais ampla, mais totalizante sobre esse fenômeno. Muito obrigado. Muito bom dia a todos.
Muito bom dia a todos. Perdi 20 segundos, olha só. Muito bom dia a todos. É uma grande satisfação participar desse seminário. Queria agradecer o gentil convite do Ricardo para estar aqui. O tempo é curto, eu vou passar diretamente às minhas colocações. Eu acho que nós estamos aqui debruçados em torno de um fenômeno que é importante, ele é realmente significativo, e ele aconteceu num curto período de tempo. Ele aconteceu com uma velocidade muito grande. Em cerca de 7, 8 anos, 30 milhões de brasileiros mudaram a sua condição de renda e ingressaram na chamada nova classe média. A primeira observação que eu queria fazer em relação à identidade, aos valores dessa nova classe média, é que nós precisamos separar uma situação de transição de uma situação de equilíbrio. Como isso tudo ocorreu com certa rapidez, essa nova classe média ainda está descobrindo quais são os seus valores. Ela vem de uma condição de exclusão do mercado consumidor, ela está tendo uma primeira experiência de participação do mercado consumidor, ainda mais acelerada pelo crédito, e ela está descobrindo realmente o que ela deseja, o que ela quer. Eu não confundiria esse momento de transição com o que possivelmente será o momento de um novo equilíbrio, em que essa demanda reprimida já foi saciada e essa explosão do consumismo a que o Márcio se referiu, de certa maneira, também tende a ser ultrapassada. O que a experiência internacional tem a nos dizer sobre uma dinâmica de longo prazo de orçamentos de classe média? O economista americano Robert Fogel apresenta um dado que eu acho muito interessante, na Universidade de Chicago. Ele mostra que um domicílio representativo de um país da OECD, no início do século XX, gastava 80% da sua renda com 3 itens de consumo apenas: alimentação, vestuário e moradia. Ao final do século XX, esse mesmo domicílio representativo, classe média de país rico, gastava apenas 30% da sua renda com esses 3 itens de consumo. O que tomou o lugar, praticamente ocupou o lugar que esses itens anteriormente, há um século atrás, ocupavam: entretenimento, educação e saúde. A elasticidade de renda desses 3 componentes é muito superior e tende realmente a crescer na medida em que uma família prospera e se torna mais incluída nas possibilidades de realização familiar e pessoal. Eu tenho a impressão que essa nova classe média brasileira está entrando nesse movimento a partir do momento em que ela adquire meios de participar do mercado de consumo. Eu faria uma qualificação no caso brasileiro. Eu tenho a impressão que o nosso déficit de moradia é de tal ordem que vai demorar muito tempo ainda para que ele saia do rol das preocupações e das despesas principais de uma família de classe média no Brasil. Mas eu tendo a crer que saúde e educação serão, sem dúvida nenhuma, grandes motores de aspiração, de realização e de busca da felicidade dessa nova classe média. Aqui eu queria fazer uma consideração metodológica, da qual eu vou tirar uma implicação prática, que é o cuidado que nós temos que ter ao discutir valores, em separar valores declarados de valores revelados. Uma coisa é o que a pessoa imagina que ela é e declara numa pesquisa que ela é, e outra coisa é o que você observa que ela é pelo que ela faz, pelo seu comportamento efetivo. É um pouco aquela história do jovem Agostinho, antes de ser um santo, declarando nas confissões: dai-me, Senhor, a castidade e a virtude, mas não já. As pessoas têm uma visão do que é melhor, dos seus ideais, dos seus valores, mas nem sempre isso corresponde a uma prática de vida. Eu acho que o caso da educação no Brasil, em grande medida, revela essa duplicidade. As pesquisas de opinião mostram uma hipotética preocupação das famílias com a educação, mas o dia a dia, a prática e o padrão de gastos não corresponde a isso. Há uma dissociação entre o sistema motivacional e o sistema valorativo. Qual o papel do setor público numa hora dessas? O papel do setor público é tentar reduzir o fosso entre o ideal representado e aquilo que é vivido. E isso se traduz muito concretamente numa política pública, que é a qualidade da educação. Mas a qualidade da educação não só na oferta, mas também no controle da qualidade da educação. Se essa nova classe média vê na educação um meio de ascensão social
e está disposta a gastar algum recurso nisso, o dever do Estado brasileiro é cuidar para que esse recurso redunde em conhecimento, em habilidades, em competências adquiridas. O que nós não podemos é permitir uma ritualização da educação apenas como credencial para a ascensão social. Acho que aqui tem um espaço realmente importante para traduzir essa aspiração, ainda muito vaga, muito abstrata, de educação e de conhecimento, numa realidade efetiva, que fará a diferença no futuro e na sustentação dessa nova classe média. Não poderia deixar de falar também, nos meus últimos 50 segundos, de uma área específica de educação que eu creio que será de importância decisiva para a formação dessa nova classe média, especialmente as novas gerações, e na qual nós temos um déficit muito grande no Brasil, que é a educação financeira. Crédito é um produto perigoso. É muito fácil de algo benéfico se tornar algo ruim, se for mal utilizado. E nós temos uma carência muito grande de educação financeira, especialmente nessa nova classe média que está tendo a primeira experiência de crédito e que não sabe ainda muito bem como lidar com isso, no país que pratica as mais altas e exorbitantes taxas de juros do mundo. Nós vemos, observação direta, mas as pessoas fazendo extravagâncias enormes no crédito, parcelando a compra de bens de consumo, pagando uma exorbitância de juros, sem sequer se dar conta do que estão fazendo. E, evidentemente, falta discernimento e falta conhecimento, e eu acho que uma ênfase em educação financeira no ensino médio seria um instrumento muito importante também para dar sustentação e para dar consistência a esse movimento de ascensão social e de uso inteligente de um instrumento importante, mas que à toa se torna, como o exemplo dos países ricos nos mostra atualmente, se torna uma tragédia coletiva. Obrigado. Então, eu fui advertida aqui que a gente está com pouco tempo, então, ao invés de fazer uma síntese e depois ir para a segunda rodada, a gente já vai direto para a segunda rodada e a síntese será uma só, tá? E depois a gente abre para as perguntas. Então, vou voltar à sequência que a gente acabou de seguir, para que vocês respondam agora a segunda pergunta. Está aí na tela. A pergunta é: ao longo da última década, a pobreza declinou, mas nem todos os pobres deixaram a pobreza. Então, enquanto alguns ascenderam a classe média, outros não ascenderam. Duas possibilidades. Os dois grupos diferem, quem ascendeu e quem não ascendeu, em relação às oportunidades que tiveram, ou seja, faltou oportunidades, ou os dois grupos diferem com relação à sua habilidade, capacidade ou motivação para aproveitar as oportunidades disponíveis, ou seja, é uma idiosincrasia, um traço particular que caracteriza o grupo que ascendeu. A gente sabe que provavelmente o que aconteceu é uma mistura das duas coisas, mas a gente queria que vocês colocassem pesos nesses dois fenômenos. Então, vou começar a mesma sequência. Primeiro, o Renato. Obrigado, Mirela. Acho que é muito rico o debate, sempre coloca uma série de questões importantes, em especial na diferença de discurso e prática. Isso que o professor falou é verdade, isso acontece com muita frequência, por isso que a gente tem um exército de antropólogos morando na casa das pessoas, para, através das pesquisas etnográficas, entender a diferença entre o que a pessoa diz que faz, pensa que faz e aquilo em que elas realmente fazem, nesse sentido. Outra prova disso é também a dificuldade que as pessoas têm em se intitular como rico no Brasil, né? Outro dia fui dar uma aula na GV em São Paulo, perguntei quem era a classe média, todo mundo levantou a mão. Eu perguntei quanto que era a mensalidade da GV, eles falaram R$2.500, eu falei, opa, ou é todo mundo bolsista, ou aqui ninguém é classe média. Então, essa dificuldade de se identificar enquanto classe também é muito importante. Mas, para responder as questões, a gente separou alguns dados interessantes. Que o acesso à educação é um dos grandes vetores de ascensão da nova classe média, não tenha dúvida. Quando você faz um comparativo da POF, da Pesquisa de Orçamento Familiar, o investimento em educação é o terceiro item
que mais cresceu dentro da cesta de compras. Cresceu mais de 150%, mas com uma visão da educação muito pragmática. Na verdade, as pessoas não estão preocupadas se elas vão aprender a pensar, conhecer filosofia no mundo. Elas querem um diploma para ter mais chance de se darem bem no mercado de trabalho. Esse gráfico mostra para a gente qual foi a contribuição de cada estado, o quanto que a classe C cresceu em cada região do país e depois qual foi a contribuição de cada região para essa nova classe média brasileira. Eu trouxe esse gráfico para começar a responder a primeira questão da segunda questão, que todos tiveram as mesmas chances e as mesmas igualdades para fazer isso, e nós vemos que, na prática, a nova classe média brasileira cresceu de forma diferenciada em cada região do país. Queria uma especial atenção ao Nordeste. O Nordeste foi a região do país em que mais cresceu para a nova classe média brasileira, mas basicamente porque partia de uma base de pobreza muito grande. E é no sul do país que você tem uma classe média consolidada, com mais de 63% da população da região sul do país, pertencendo à classe média, teve um crescimento menor, porque tinha uma base de pobreza menor nessa condição. Mas o mais bacana vem nos próximos 3 gráficos. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tentou entender quais eram vetores que poderiam diferenciar as atitudes desses brasileiros com relação a prosperar. Em primeiro, nós pegamos, dentro da nova classe média brasileira, pessoas da mesma idade com acesso à internet e sem acesso à internet. Porque que educação é um grande vetor, todo mundo sabe. Mas será que o acesso à internet muda o jeito das pessoas verem os mundos e verem a própria vida? O que nós vimos? Que os internautas são mais interessados em conhecer outras culturas, que os internautas são mais interessados por artes, que os internautas se consideram mais criativos do que os não internautas e que os internautas são mais preocupados com reciclagem do que os não internautas. A gente tinha várias outras variáveis em que os internautas também são mais empreendedores, os internautas acreditam mais na educação como um valor. Próximo, por favor. A outra questão importante é entender o papel que a mulher teve nesse processo de surgimento da nova classe média brasileira. Quando você passa a trabalhar com renda per capita familiar, que é o critério que a SAI está trabalhando e que nós no Data Popular também trabalhamos, afinal de contas, uma coisa é uma família de 2 pessoas que ganham R$2.000, outra coisa é uma família de 7 pessoas que ganham R$2.000, a mulher passar a ter uma escolaridade maior do que a do homem, e na classe média a escolaridade da mulher é maior do que a do homem, e a mulher passar a contribuir com a renda familiar, sair de casa e passar a contribuir com a renda familiar, faz com que a mulher se torne uma das protagonistas dessa nova classe média brasileira. Então, as mulheres dão mais dicas sobre saúde e nutrição aos amigos do que os homens. As mulheres fazem exames de rotina com mais frequência, e aí tem uma questão fisiológica, obviamente. Se consideram mais criativas, pesquisam mais preços e acreditam na educação como ferramenta de prosperidade e ascensão social. Nós vamos lançar amanhã em São Paulo uma ampla pesquisa sobre o retrato da nova mulher brasileira, em que nós temos dados dos homens admitindo a total vitória das mulheres na guerra dos sexos, comparado, pelo menos dentro da nova classe média brasileira. E para terminar, o próximo, por favor, eu gostaria de falar de novo sobre o que nós chamamos no Data Popular e no Fórum Novo Brasil dos jovens da nova classe média brasileira ou da geração C. Esses jovens são mais interessados em conhecer outras culturas do que os mais velhos da nova classe média, são mais empreendedores, confiam mais na internet como fonte de informação, são mais preocupados com responsabilidade social e são mais preocupados em se qualificar profissionalmente do que os mais velhos. Em outras palavras, o que nós queremos dizer é que, de fato, a nova classe média brasileira é bastante heterogênea, mas que existe uma grande barreira, que é a barreira etária.
Esses jovens que estudaram mais do que seus pais, que são mais conectados e que têm uma visão de família que permite com que a mulher tenha mais espaço. E também, se não permitir, ela vai dar um pé na bunda do cara, né? Essas mulheres estão chamando para si essa responsabilidade. Faz com que você tenha um novo formador de opinião na nova classe média brasileira e que, em 2014... sozinhos vão representar, só os jovens da nova classe média brasileira, mais eleitores do que a soma dos eleitores da classe A e B juntos. Obrigado. Me pediram para falar no microfone. Então, agora é o Roberto. Bem, a pergunta tenta diferenciar os mesmos emergentes em relação à classe dos abandonados e desclassificados no Brasil e saber os motivos da ascensão e da estagnação social. Esse foi o tema precisamente de outro estudo que fizemos sobre a ralé. E que redundou no livro A Ralé Brasileira. Como vimos, a hierarquia social moderna é construída pelo acesso diferencial aos capitais impessoais, econômico e cultural, que permitem reproduzir, tanto em escala ampliada, tanto o mercado quanto o Estado, como a sociedade como um todo. Uma vez que esse acesso possui pressupostos emocionais, afetivos e morais, é necessário conhecer esses pressupostos para não se imaginar ingenuamente que um mero estímulo econômico vai ser respondido de modo igual por todo mundo. Como, por sua vez, a socialização familiar primária é um lugar decisivo onde o patrimônio de disposições pré-reflexivas para o comportamento se constitui, é necessário conhecer esse horizonte familiar em primeiro lugar. A reprodução da classe de abandonados e desclassificados, que a gente chama na pesquisa provocativamente de ralé, para tentar dar nome à visão que a sociedade como um todo tem dessas pessoas e que eles não raramente também nutrem sobre si mesmo, é construída, em primeiro lugar, na reprodução da família desestruturada, em geral, com um pai só, ou melhor, com uma mãe só, né, que é o caso típico. Essa desestruturação é causada não apenas pela precária reprodução dos papéis sociais de pais e filhos, que tem no abuso sexual dos mais velhos e mais fortes em relação aos mais novos e mais fracos, um dos exemplos que mais encontramos em nossa pesquisa. Para além desse tipo de ferida emocional que pode minar a autoconfiança, especialmente das mulheres, para o resto da vida, a ralé é tão abandonada socialmente, tão desprezada economicamente, que tem de cuidar do pão de cada dia, tornando-se prisioneira do aqui e do agora, ou seja, a negação de qualquer perspectiva de cálculo de futuro. A disposição para o comportamento em jogo aqui é precisamente a da incorporação do cálculo prospectivo, cuja falta implica na impossibilidade de se pensar a vida a longo prazo e impede o tipo de racionalização e conduta das classes incluídas, que exige sempre o sacrifício do prazer atual em nome de um bem maior no futuro. É esse, inclusive, o pressuposto para qualquer tipo de educação financeira. Quem é obrigado a viver no aqui e agora não incorpora, nem internaliza essa disposição sobre o futuro. O tipo de religiosidade da ralé, ao contrário dos batalhadores, privilegia, por conta disso, a esperança mágica, que é precisamente a esperança dos que não têm futuro. A relação com o tempo estrutura toda uma economia emocional e afetiva que é pressuposta em toda forma de atividade econômica racional.
a ausência da incorporação afetiva na dimensão do cálculo prospectivo retira a esfera do futuro como um campo de ação e não como um campo de ação prático. O que é retirado da ralé, né, é qualquer perspectiva de futuro. Existem classes literalmente com futuro e outras sem futuro, e outras que lutam pelo futuro. E esse tipo de incorporação de certas capacidades e virtudes que é o que realmente separa as classes uma das outras, né? E não apenas a renda. A ausência em diversos graus das dimensões da disciplina, autocontrole e cálculo prospectivo. Eu vou pular aqui. Esse patrimônio de disposições de cálculo prospectivo que os batalhadores têm, né, assim como o acesso ao capital econômico e cultural, que ainda não sendo muito existe, estrutura o leque de chances e de vida para esses indivíduos. Entre a existência de chances e as capacidades de ver e aproveitar as chances, tem uma relação constitutiva, né? Não existe a chance sem a capacidade de ver as chances e aproveitar as chances. Desculpa. Passar a palavra para o Márcio. Bem, essa questão formulada, ela nos remete certamente a uma reflexão sobre duas possibilidades. Uma primeira a respeito das razões de alguns segmentos terem tido ascensão, outros não ter tido, uns mais do que outros. Bem, nós podemos analisar do ponto de vista dos atributos individuais e procurar entender nos segmentos que mais ascenderam quais foram suas características e comparar com as dos outros que não tiveram o mesmo sucesso, né? Mas também podemos analisar do ponto de vista das oportunidades, se elas foram ou não universais, né, para aqueles que estavam justamente numa condição de inferioridade. Se nós formos considerar, nessa primeira década do século XXI, as oportunidades, e vamos olhar basicamente do ponto de vista do funcionamento do mercado de trabalho, nós vamos ver que esta primeira década do século foi a década mais exitosa do ponto de vista de geração de empregos. O Brasil gerou 21 milhões de postos de trabalho. Desses 21 milhões de postos de trabalho, a cada 10, 9 foram com remunerações de até 2 salários mínimos. Ou seja, nós tivemos um esforço muito grande de ampliação dos postos de trabalho e eles estiveram concentrados, sobretudo, para atividades mais simples, e essas atividades mais simples, inegavelmente, abriu oportunidade para a base da pirâmide social. Mas essa ampliação de postos de trabalho foi fundamental, ela não foi universal, né? Nós ainda temos um estoque de pessoas desempregadas, de baixa escolaridade. Os dados mostram, por exemplo, de que a cada 10 desempregados, apenas 3 dos 7 teriam condições de imediatamente ocupar um posto de trabalho, dado a sua experiência anterior de trabalho, dado o seu conhecimento e escolaridade. Então, o tipo de posto de trabalho que o Brasil gerou, de certa maneira, concentrou-se naqueles segmentos que, no passado, não tiveram tantas oportunidades assim, mas essa geração de postos de trabalho não foi universal. Temos ainda pela frente, portanto, um caminho longo do ponto de vista de continuar gerando ocupações com esse parâmetro. Se o Brasil tivesse gerado postos de trabalho, como gerou em outro período, como foi a década de 70, postos de trabalho de 5, 3 salários mínimos ou mais, dificilmente esse segmento da base da pirâmide social teria condições de disputar essas vagas, dada a sua insuficiência do ponto de vista de formação e de alguma experiência de trabalho, né? Bom, a nosso modo de ver, esse processo que nós estamos vivendo é um processo, uma transição, concordo também, que vem sendo feito no âmbito de uma ampla coesão social, né? A despeito de nós termos tido alguns segmentos que ficaram de fora ainda, mas, de certa maneira, o movimento geral incorporou a uma parcela crescente da população com um ambiente de coesão social.
Mas nós imaginamos que esse ambiente de coesão social talvez não se manterá por muito tempo. Podemos estar transitando, talvez, para um ambiente de maior polarização social. Digo isso porque segmentos, sim, de fato, intermediários, que não estão tendo grandes oportunidades ocupacionais, porque, assim como o Brasil conseguiu gerar muitos postos de trabalho de trabalhadores de base, de salários mais baixos, ao redor do salário mínimo, ocupações de maior remuneração foram reduzidas no Brasil. Nós tivemos uma perda líquida na primeira década deste século de grande magnitude. Mais de 4 milhões de postos de trabalho de mais de 5 salários mínimos foram ceifados do Brasil, não é? Bora, então nós estamos caminhando, a nosso modo de ver, a se manter esse quadro. Se não houver, esperamos que possa haver, portanto, a possibilidade de gerar empregos para todos os segmentos, um quadro de maior polarização, porque esse segmento que veio vai começar a disputar cada vez mais postos-trabalhos com que já estão os tradicionais, digamos assim, de classe média. Portanto, um quadro de polarização e que talvez uma expressão usada por alguém num recente evento em São Paulo, a partir da abertura ou não de uma estação de metrô, né, chamou a atenção que estava desinteressado naquela abertura da estação de metrô para evitar a presença de gente diferente, diferenciada, né? Talvez isso seja um sinal, espero, contido, né, mas de um quadro que pode, certamente, levar a uma polarização na medida em que o Brasil não conseguir ampliar o nível de ocupação para os segmentos de maior rendimento. Evidentemente, isso não pode esquecer os postos de trabalho mais simples, mas a competição mundial nos fará, certamente, fazer opções sérias, e eu espero que nós estejamos à altura de fazer isso, especialmente a partir de eventos dessa natureza. Muito obrigado. Bom, para terminar, Janete. Começando com uma reflexão mais genérica, para depois tentar descer ao concreto do nosso tema, o que é razoável esperar de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo, depende fundamentalmente de duas coisas. Depende das oportunidades e do caráter, dos seus atributos pessoais. E, na verdade, sempre é uma combinação de ambas. A resposta a essa pergunta sobre a nova classe média brasileira é, evidentemente, também uma combinação. Oportunidades, sem dúvida, apareceram e foram, em grande medida, aproveitadas, mas não se pode deixar de levar em conta que, no microeconômico e no microfamiliar, os atributos individuais e familiares devem ter tido um peso importante também na diferenciação em relação ao aproveitamento dessas oportunidades. Eu acho que uma variável de primeira ordem, e a impressão que eu tenho nessa história, muito provavelmente é a família, olhando para os atributos. A estrutura familiar, quanto mais se estuda capital humano, mais se depreende, se descobre a importância da estrutura familiar no aproveitamento das oportunidades educacionais. Tem muitos resultados empíricos razoavelmente sólidos, mostrando como a família é relevante para o que o aluno fará das oportunidades educacionais que tem. Uma família estruturada, uma família que acompanha, uma família que cobra resultados, normalmente os filhos terão um aproveitamento muito superior a uma família desestruturada, em que não há atenção nenhuma a isso, não há sequer um espaço de trabalho escolar dentro de casa. Então, é uma combinação dessas duas coisas. Eu acho que temos que lembrar também que a noção de pobreza, tal como nós estamos usando nesse seminário, é uma noção relativa. Uma pessoa hoje que não tem um aparelho de televisão é considerada uma pessoa pobre, mas há 30, 40 anos atrás não era assim, era diferente. Se você pegar o que caracteriza hoje a linha de pobreza nos Estados Unidos e transportar para o início do século passado, 90% da população americana seria considerada pobre, e não é, né? Então, há uma relatividade na própria definição do que é uma classe média. E se todos tivessem aproveitado as oportunidades e aumentado a sua renda uniformemente nesse período dos últimos 10 anos? Nós teríamos que estar discutindo nesse seminário uma redefinição do que é pobreza e do que é classe média, né? Pela própria definição, nós estamos tendo que trabalhar necessariamente com 3 categorias de grupos de renda na sociedade. E temos que lembrar também que a métrica monetária é uma métrica entre muitas outras para se avaliar bem-estar e qualidade de vida.
Nós não podemos reduzir toda a vida humana e a realização humana a essa métrica que está nos ocupando aqui, que é simplesmente a renda familiar per capita. O Platão dizia que a pobreza não é a falta de meios, mas é o aumento das minhas necessidades. Quanto maior a distância entre as aspirações e os meios, mais pobre a pessoa é. Por isso, provavelmente, nessas pessoas que não ascenderam, não usaram as oportunidades, tal como outros o fizeram, possa haver também uma diferença de motivação econômica. Nem todos atribuem o mesmo peso à ascensão e à melhoria da renda. E tem pessoas que não estão dispostas a sacrificar outros valores em nome de uma renda. E eu acho que nós temos que levar isso muito mais a sério do que os economistas até hoje fizeram. Os economistas sempre subestimaram muito o que não pode ser mensurado pela métrica monetária. E os estudos sobre felicidade hoje mostram que a relação é muito tênue entre aumento de renda monetária e aumento do bem-estar subjetivo. A partir de um certo nível de renda que não é lá tão alto assim, desaparece a correlação entre aumentos adicionais de renda e melhoria do bem-estar subjetivo, ou seja, como a pessoa sente em relação à vida que tem. O Brasil, evidentemente, ainda tem muita gente que precisa de renda para satisfazer necessidades elementares da vida moderna, não tem a menor dúvida sobre isso. E muitas coisas não são renda exatamente. Saneamento básico, por exemplo, é uma necessidade fundamental da qual metade dos domicílios brasileiros está privado, não tem acesso. Agora, nós temos que lembrar que renda não é um fim em si mesmo e que a renda só se justifica na medida em que ela conduz a uma ampliação do leque de escolhas e a possibilidade de realização de uma vida plena. E é isso que nós temos que almejar. Eu acho que reduzir tudo a uma questão de métrica monetária e de classificação por categorias de renda não vai levar à possibilidade de um Brasil original em relação ao padrão do Ocidente, que faliu, basicamente. Obrigado. Bom, mais uma vez a dinâmica mudou. O Ricardo veio aqui várias vezes ao longo da discussão me avisar que agora a gente vai seguir outra dinâmica. Então, agora faremos da seguinte forma. Eu faço um resumo, faço perguntas e vocês respondem e não teremos 2 rodadas, tá bom? A gente tem um problema de tempo. Obviamente, nessas inúmeras interrupções, eu não consegui escutar tudo que vocês falaram, então, se vocês quiserem reforçar algum ponto que eu não vou falar na minha síntese, por favor, façam isso. Bom, eu queria, então, agradecer, em primeiro lugar, e dizer que eu vou tentar sintetizar usando 2 chaves. E essas 2 chaves eu acho que podem ser úteis para as mesas que vão acontecer na sequência, tanto a sobre consequências, quanto a mesa sobre políticas públicas, tá? Então, a gente falou aqui de valores e atitudes e comportamentos, vou tentar organizar isso no primeiro ponto, que é em que medida os valores, que eu vou sintetizar aqui quais são, e comportamentos, eles hoje valorizam, como é que esses valores e atitudes e comportamentos tratam o presente versus o futuro. Tá? Então, ou seja, o quanto que hoje a nova classe média está disposta a algumas privações no presente para a realização de determinados investimentos que serão fundamentais para um bem-estar maior no futuro. Então, eu vou tentar organizar um pouco o que vocês falaram nessa chave. E a segunda chave é uma chave que tem a ver com um comportamento e valores mais individualistas versus valores mais solidários, mais, enfim, associativos. Então, vou tentar sair por aí. Então, vocês listaram inúmeras coisas, eu anotei aqui 7 valores e comportamentos que eu vou tentar colocar nessas 2 chaves. Então, em primeiro lugar, mais de uma pessoa que se referiu ao fato de que a nova classe média ela tem mais amigos e ela se relaciona em redes porque existe toda uma reciprocidade, uma segurança, interesses que esse convívio, essa amizade, essas redes podem fornecer. Então, eu acho que já pode até ficar como uma pergunta em que medida essa rede
formada de amizades com interesse, né? Elas afetam, eu colocaria isso mais na segunda chave, a relação individualista ou a relação mais solidária dessas pessoas com o resto da sociedade. Tá. Outra coisa que vocês falaram é que, embora exista essa associação em redes e amizades e reciprocidade, há também um extremo individualismo que significa não associação, não participação da vida pública, associativa, sindicatos, igrejas, né? Então, eu queria equacionar essas duas coisas. Por um lado, vocês chamaram a atenção de que as amizades formando redes com interesse são importantes. Por outro lado, há menos associações e participações em instituições da democracia. Então, queria que vocês comentassem isso um pouco, para onde que vai pender mais, no final das contas, quando a gente entrar em equilíbrio, né, que o professor Janete chamou a atenção, esses comportamentos, para o individualismo ou para a solidariedade entre grupos. A segunda coisa que vocês chamaram a atenção, vocês falaram de não desperdício, que a classe média hoje pesquisa preço, né? Mas, por outro lado, ela é muito consumista, né? Então, ela consome, mas está sempre de olho, né, em levar uma vantagem, não gastar dinheiro a mais do que precisa, que ali é mais barato. Então, eu queria que vocês também tentassem explorar essa preocupação com não desperdício e com excessivo consumismo, que impacto que isso tem, aí na primeira chave, para um presente de menos privações, mais consumo, menos investimento, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Outros temas que vocês chamaram a atenção, que hoje há uma valorização maior dos produtos nacionais, então a gente tem uma classe média que parece mais orgulhosa de ser brasileira, dos produtos brasileiros, né? Eu também queria saber em que medida que isso daí afeta presente e futuro, esse nacionalismo. Vocês falaram de maior, que é uma novidade na nossa sociedade, maior valorização da educação, né? As pessoas querendo se educar, vendo na educação uma ponte, né, para o capital social em geral, saúde também, vendo como uma ponte, mas queria também que vocês falassem um pouco em que medida isso também vai entrar como um investimento, uma privação maior no presente, em nome de um bem-estar maior no futuro, né? Porque o que eu estou listando aqui são coisas que, ora, se contradizem, porque eu estou falando de consumismo, não desperdício, individualismo, por outro lado, estou falando de valorização da educação. Afinal, o que é esse presente dessa classe média? É um presente de investimentos ou é um presente de privações, enfim, consumismo imediato, de bem-estar agora? Então, organizei essa primeira tema, listando esses 7 pontos, que eu vou repetir. Participação em redes sociais, individualismo, não desperdício, consumismo, valorização do nacional, valorização do capital humano, educação e saúde, garra, persistência. Eu queria que vocês organizassem isso na chave presente, futuro, individualismo, solidariedade. Sobre os determinantes, eu acho que eu posso dizer duas coisas que eu queria também que vocês retornassem, se eu tiver não chamado a atenção para algo que vocês considerem fundamental. Em primeiro lugar, uma visão de que aqueles que tinham famílias estruturadas deram um papel, vamos dizer assim, um protagonismo às mulheres, determinados comportamentos parece que foram definitivos para alguns ascenderem, outros não, embora isso não seja consensual. A gente tem várias pessoas chamando atenção para famílias estruturadas e valores
que tem a ver com como essas famílias estruturadas estão dispostas a investir no presente, né? Essas famílias estruturadas ensinam para seus filhos que vale a pena se privar do bem-estar presente um pouco para investir, aproveitar as oportunidades de se educar, de se qualificar para um bem-estar maior no futuro, né? Então, alguns de vocês chamaram atenção para esse papel da família, principalmente orientando essa taxa de desconto intertemporal. Outros de vocês também chamaram atenção para que, embora a gente tenha vivenciado um momento de muitas oportunidades, no mercado de trabalho principalmente, essas oportunidades não foram suficientes. Precisa de mais oportunidades e essa pode ter sido uma causa. Então, a gente tem aqui todo mundo concorda que tem um pouco dos dois, mas eu acho que está um pouco polarizado. Alguns acham que tem mais a ver com as especificidades individuais, que vem de uma família estruturada, que planta esses valores de valorizar o presente, e a gente tem também quem defenda que faltaram oportunidades, precisa de mais oportunidades, principalmente de trabalho. Vou passar aqui a palavra para vocês, e eu acho que muitas das perguntas que vocês colocaram estão representadas no que eu falei, mas se vocês deixarem, eu ainda queria depois, no final, eventualmente fazer algum... Vamos ver. Mesma sequência, Renato. Acho que a Mirela sintetizou muito bem um pouco do que foi o debate até agora. Na mesa da tarde, eu vou resguardar uma parte para falar um pouco mais de endividamento e o papel que o consumo tem disso. Queria só contar uma história para vocês. Uma vez a gente fazendo uma pesquisa para um grande banco, um dos maiores bancos do Brasil, tinha uma mulher feliz da vida porque tinha comprado uma moto. E tinha comprado uma moto em 36 meses. E daí eu perguntei para ela... mas você sabe que você pagou quase o dobro do valor da moto, né? Ela falou, eu sei que eu paguei bem mais caro. Eu falei, por que você não guardou o dinheiro da sua moto e pagou para dar uma entrada maior ou pagar à vista? Ela virou para mim e falou, menino, faz tempo que você não anda de ônibus, né? Porque se você andasse de ônibus todo dia, que nem eu, você ia entender porque eu não vou passar 3 anos guardando dinheiro para comprar minha moto. Eu quero minha moto agora. E é o mesmo discurso que vale para a compra do computador do filho. Que a mãe, que estudou menos do que o filho, não tem condições de acompanhar o dever de casa, e enxerga no computador uma ferramenta para a melhora da educação e talvez o melhor investimento na melhora de qualidade de vida da família. Talvez mais até do que pagar a previdência. São 2 histórias rápidas que eu queria dizer para vocês, de que a questão do consumo ou não consumo é um pouco mais complexa do que se pode gastar ou do que não se pode gastar. É a forma em que esses brasileiros, que agora que chegou na vez deles, chega alguém e fale, não, guarda seu dinheiro. Agora você não pode. Espera mais um pouquinho, guarda à vista. Faz o seu dever de casa indo na biblioteca e não usando o computador. A provocação que eu queria deixar para os meus colegas é como que, de fato, o consumo pode ser um instrumento de efetiva melhora de qualidade de vida para esses brasileiros, e eu provoco um pouco mais. Pode ser um instrumento de construção da cidadania. Nós fizemos uma ampla pesquisa no Data Popular e a gente viu que o nível de exigência que os eleitores passam a ter são muito maiores hoje do que era no passado. Há 4 anos atrás, eu fui para a região norte do país, perguntei para eles, alguém aqui já vendeu voto? Todos eles deram risada na minha cara e falaram, todo mundo vende o voto. E eu perguntei, mas por quê? Porque é a única vez que eu tenho chance de tirar algum dinheiro de político. Nas últimas eleições, eu voltei nessa mesma região, fiz a mesma pergunta. Eles deram uma risada meio cínica. Eu perguntei, mas o que foi? Ele falou, Renato, vender tem gente que vende, mas hoje ninguém entrega. Eu, como assim? O voto é secreto, eu sei disso. Eu falei, mas você vai receber dessa pessoa? Ela falou, eu vou receber, mas eu não vou votar nele não, porque esse dinheiro é meu dinheiro. E eu estou estudando mais, e eu estou aprendendo a escolher entre marcas, e passo a ter condições de ter um filtro melhor sobre quais são os políticos que eu quero ou que eu não quero que dirigem o país. Pessoal, nós estamos longe do ideal. Nós estamos muito longe do ideal.
mas é, no mínimo, miopia não enxergar os avanços que o nosso país teve, seja no consumo, seja na construção de uma nova classe média e seja os reflexos que isso tem para a construção de uma nova cidadania no nosso país. Obrigado. Bem, eu queria falar um pouco sobre essa questão envolvendo três termos que você destacou bem: solidariedade, individualismo e construção do futuro. Eu fiz uma pesquisa qualitativa sobre a socialização religiosa dessa nova classe, especialmente o papel que as igrejas evangélicas têm na construção do dia a dia e na construção dessa perspectiva de futuro. O que nós vimos é que não se pode usar como uma dicotomia dura a oposição entre solidariedade e individualismo. Se a gente quiser entender como funciona a socialização, como funciona o dia a dia, o tipo de rede e de relação pessoal típica dessa classe. O que nós vimos foi que existe uma rede de relações pessoais muito fortemente construída dentro das igrejas, que implica em expectativas positivas sobre emprego, sobre o risco de ficar muito ou pouco tempo sem emprego, né? Existe um estudo feito em Paraisópolis, em São Paulo, que mostra que os membros de igrejas evangélicas ficam menos tempo desempregados e têm, por conta disso, uma expectativa melhor sobre a possibilidade de conseguir emprego, o que redunda numa ação diferente daqueles que têm uma expectativa de um período maior, de ficar sem emprego. Bem, o que isso tem a ver? O que essas igrejas constroem coletivamente e nos seus templos? Trata-se de uma interdependência entre religião e família, na qual se funda o que a gente chama de construção coletiva da crença individual no futuro. A gente não pode achar que o individualismo, no sentido da busca individual por melhoria de vida, por consumo, por educação, seja lá o que for, nasce com o indivíduo. É uma construção coletiva que passa majoritariamente pela socialização primária em casa, mas que, nesse caso aqui, mostra-se também como algo muito influenciável pela socialização religiosa tardia. Então, o individualismo é fruto da solidariedade. Né? Então, é claro que não há como pôr em xeque o dado de que falta a essa classe valores, como disse o Márcio, né, políticos. Não que eles não tenham valores políticos, mas nos valores que a gente acha que são os melhores, no fundo. Né? E, de fato, né, há uma ausência do que o professor Mangabeira Unger chama de uma ausência de uma teologia política dessa nova classe. Algo que a classe trabalhadora antiga, que nós tivemos no Brasil, teve. Né? Mas isso não significa que seja uma classe pautada pelo individualismo. Né? E isso também, eu acho que essa oposição entre solidariedade e individualismo, ela redunda na outra oposição entre valores e pragmatismo. Nós vemos a busca de melhoria de vida, a busca de consumo, como uma atitude pragmática. Como se consumo, como se usar uma roupa bonita, como se viajar, não interferisse no valor que a pessoa tem diante da sociedade e no modo como ela se auto-vê, como na sua autoestima. Né? Então, eu acho que superar essas dicotomias, ou pelo menos o seu uso mais duro, ajuda a entender um pouco melhor essas questões. Obrigado.
Bom, eu vou fazer uma escolha aqui de tentar lançar alguns elementos a respeito do tema da participação e implicações desse movimento de ascensão social para o Brasil dos próximos anos. Quero me associar aos que anteriormente chamaram a atenção para o fato que não dá, a priori, de chamar esses novos segmentos em ascensão como sendo de caráter eminentemente individualista, uma vez que as informações que nós temos dão conta, basicamente, da sua pressão de ordem de consumo, né? O que é natural, evidentemente, para uma sociedade consolidada na desigualdade e com uma demanda reprimida estruturalmente estabelecida para parcelas significativas dos brasileiros. E como já superado pela literatura especializada, o trabalhador não poupa, gasta tudo o que ganha. Se ele ampliar sua renda, vai gastar mais. Há estudos da sociologia brasileira dos anos 70, por exemplo, vai mostrar como a melhora do mercado de trabalho, ainda durante o chamado milagre econômico, permitiu um avanço do consumo, digamos, de segmentos de baixa renda, até estudos que mostravam a difusão de panelas de alumínio no início dos anos 70 para casas que tinham fogo de chão. Parece irracional, no entanto, eram demandas reprimidas que, com o passar do tempo e com a estruturação do padrão de consumo, isso praticamente torna-se residual. Então, também parto do pressuposto que não dá a priori para acreditar que esses novos segmentos são de natureza individualistas por princípio, né? Vai depender, evidentemente, de um contexto mais amplo. E, a meu modo de ver, diferentemente da ascensão social que nós tivemos nos anos 70, que redundou, digamos assim, do ponto de vista da classe trabalhadora, no novo sindicalismo, que foi um protagonista importantíssimo das mudanças políticas do Brasil, aí na virada dos anos 70 para 80, aquele momento foi um momento de forte tensionamento e um ambiente de grande competição. Vamos analisar o que ocorreu nessa primeira década do século XXI. Nós tivemos uma ampliação forte do emprego num país com um regime democrático consolidado. De certa maneira, o ambiente de tensão, o ambiente de contestação foi relativamente pequeno. Além disso, nós tivemos um predomínio, digamos assim, de um governo de características sociais democráticas, um governo que difundiu políticas públicas muito próximos a esse segmento da base da pirâmide social, por vários instrumentos que nem vou aqui relembrar, de tal forma que o contexto da ascensão desse segmento se deu num ambiente de pouca tensão, de pouca competição, porque o universo de pós-trabalhos, quer dizer, nós vivemos um quadro em que, em geral, a oferta de empregos foi quase maior, inclusive, muitas vezes, aos demandantes por esse posto de trabalho, né? Vemos um quadro de escassez relativa de posto de trabalho, algo que a gente não conhecia no Brasil. Então, o ambiente de competição foi relativamente menor e, de certa maneira, não gerou um ambiente de tensão. Nosso modo de ver, nós estamos caminhando para um ambiente de tensão, saindo da coesão para alguma coisa próxima à polarização entre diferentes estratos de renda, e que daí sim esse ambiente de conflito poderá nos dar uma indicação de para onde irão esses novos segmentos, se associarão, constituirão de fato convergência, porque não são, a nosso modo de ver, porque o consumo não nos permite identificar, não é, valores a partir tão somente do consumo. Ele é um dos elementos, mas não é suficiente isso. Mas, certamente, o contexto mais amplo do país, né, um ambiente de competição interna por novas oportunidades, por postos de trabalho, pela emergência que a educação vai permitir às pessoas quererem dar um passo maior do que deram até agora. Este ambiente mais geral é que nos permitirá avaliar até que ponto esses novos segmentos são mais ou menos individualistas e que apostas eles fazem nas instituições da democracia brasileira. Muito obrigado. Eu acho que nós estamos diante de uma pergunta que é realmente fundamental para o futuro da nação brasileira. Em que medida essa nova classe média estará disposta a aceitar algum tipo de sacrifício no presente, tendo em vista o benefício futuro?
Eu acho que essa questão é fundamental para o Brasil, até porque ela se combina com um outro fenômeno, talvez ainda mais profundo e determinante do futuro do Brasil, que é o bônus demográfico. Nós estamos num período único da nossa demografia em que a proporção de pessoas em idade de trabalho em relação a crianças e idosos é muito alta. A taxa de dependência no Brasil é baixa e continuará baixa nos próximos 20 ou 30 anos. O dado fundamental dessa história, que é uma longa história, é o seguinte: 70% da renda que uma pessoa obtém ao longo do ciclo de vida inteiro é obtido entre os 30 e os 50 anos. Se essa pessoa não usar a renda obtida entre os 30 e os 50 anos para se precaver em alguma medida do futuro e para investir na formação de capital humano e capital físico, isso vai fazer muita falta lá na frente. O Brasil tem essa combinação realmente mágica de mobilidade social no momento em que o país passa pelo bônus demográfico. E o que essa geração fizer vai determinar o nosso futuro de longo prazo. Ou essa geração capitaliza o país, capital físico e principalmente capital humano, ou então nós vamos envelhecer antes de enriquecer. Nós tivemos uma enorme oportunidade de tornar o Brasil um país desenvolvido e deixamos isso passar. Eu queria voltar ao exemplo do Renato, daquela senhora que comprou a moto e perguntou a ele se ele já tinha andado de ônibus. Volta ao tema da transição e do equilíbrio. Eu entendo que, num primeiro momento de quase deslumbramento, com toda a demanda reprimida, faz todo o sentido do mundo saciar fantasias e desejos e necessidades de primeira ordem que estão precisando e clamando por serem atendidas. Só que, depois de comprar a moto, ela vai ter de novo a opção. Eu vou financiar em parcelas uma viagem à Europa ou eu vou gastar no ensino técnico do meu filho, ou no inglês do meu filho? E aí ela não vai poder responder para você como ela respondeu da primeira vez. E aí é que nós vamos ver o jogo chegando num novo equilíbrio, porque nós estamos numa transição. Esse é um primeiro momento. É um grupo que está, pela primeira vez, incluída no crédito, no mercado de consumo e podendo saciar fantasias atávicas até de participação. Mas isso não vai durar para sempre. E isso coincide com o nosso dividendo demográfico. E isso é um país que poupa 15%, 16% do PIB. É muito baixo. É muito pouco para o tipo de país que nós queremos ter. Um país cujos alunos, quando participam do PISA, o Teste Internacional de Aprendizado, ficam em 54º lugar entre 57 países. É esse o país? Nós estamos investindo pouco. Nós vamos ter que mudar. A classe média, depois da tarde, esse assunto vai voltar, mas a classe média quer carro, e tem rua, e tem transporte coletivo. Então, nós vamos ter que rever, fundamentalmente, esses valores em relação a presente e futuro. Não é fácil em nenhuma cultura, em nenhum país do mundo, poupança de longo prazo. As tentações são enormes. A gente poupa muito bem o dinheiro que a gente ainda não ganhou. Mas o dinheiro que a gente já ganhou, isso é universal. A gente tem muita dificuldade em poupar e, muitas vezes, vira dívida, em vez de virar poupança. A classe média brasileira não vai ser diferente. Nós estamos numa cultura muito imediatista, não podemos ter a menor dúvida sobre isso. A cultura brasileira se notabiliza, pelo bem e pelo mal, por uma enorme capacidade de desfrutar o presente, muitas vezes sacrificando o futuro. Por isso, nós não temos saneamento, não temos metrô, não temos ensino fundamental, não temos previdência. É uma característica cultural brasileira. Nós vamos ter uma chance agora de corrigir um pouco essa miopia temporal. E vai depender muito do comportamento dessa nova classe média em pleno bônus e dividendo demográfico. Bom, antes de encerrar, eu queria só fazer um comentário. Que foi um comentário que teve comigo desde que eu fui convidada para o seminário e acho que eu preciso falar um pouquinho disso. Um minuto. Eu acho que Janete fez um bom fechamento sobre o que eu também pretendia falar de presente e futuro, então eu vou me ater no tema individualismo versus solidariedade, que a colocação é a seguinte, também como provocação para as próximas mesas. A gente teve, no passado, um contingente grande abaixo da linha de pobreza. A gente veio desenvolvendo políticas para atender às necessidades e demandas e dar as oportunidades que a gente precisava para que esse contingente
né, que já foi 40% da população abaixo da linha, pudesse dar um salto e ultrapassar a linha e se tornar classe média. Mais até do que a linha, e se tornar classe média. Muito bem, então agora a gente tem uma concentração de pessoas grande na classe média. A gente tem menos gente na pobreza. Ótimo, excelente, né? Mas ainda temos gente na pobreza, né? A gente tem, não sei, depende da métrica, a gente não falou tanto disso, 16%, 15% da população abaixo da linha de pobreza, e a gente tem 52% ou mais da população na classe média. Então, acho que uma provocação que eu queria deixar, à luz dos valores todos e comportamentos que a gente discutiu nessa mesa, é o que vai acontecer com a política social, o financiamento dessa política social e a focalização dessa política social, né? Ou seja, à luz do que se discutiu aqui sobre individualismo e solidariedade, o que será que essa nova classe média vai pensar e como ela vai se comportar na hora que ela terá que financiar programas e políticas que devem ser direcionados a ela, mas talvez programas e políticas que precisam ser direcionados aos 16, 15% que ficaram ali, abaixo da linha da pobreza, que provavelmente serão diferentes dos programas, se é verdade que eles não ascenderam por características próprias deles. Talvez a gente tenha que mudar um pouco a cesta de programas e oportunidades que a gente vem oferecendo para esse grupo, né? Então, tem aí uma questão do consolidário também, a classe média nova será, e não deixar para trás quem ficou para trás, né? E a segunda colocação enfim, o consolidário ela será em termos de pagar os impostos para isso, e o consolidário ela será em termos de gastar o recurso também com esses 16%, ou quanto desse recurso será gasto com esses 16% que ficou para trás. Então, não tenho nenhuma pretensão de responder isso, só queria deixar como uma provocação para a próxima mesa. Tá? Muito obrigada a todos os participantes aqui. E as perguntas que vocês mandaram, eu estou com elas aqui, tentei incluir algumas na minha síntese, e elas serão respondidas por e-mail pela equipe da SAI. Tá bom? Muito obrigada. Eu peço, então, aos integrantes do painel que retornem à plateia e aos demais participantes do evento que permaneçam em seus lugares. Teremos, em seguida, a palestra que encerra as atividades da manhã.